Paz do Senhor, meu querido, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus, da Congregação da Boa Esperança, em Parnamirim, RN. Ele é pastorado pelo meu pastor Georgen Silva, no qual se encontra aqui comigo. Não é isso, meu pastor? Muito bem, boa noite, bom dia, boa tarde a todos, não sei o horário que você está assistindo, não é? A esta aula, Deus vos abençoe. Fique atento e boas coisas você vai ouvir neste momento, né? A partir deste momento. É verdade, e a lição que nós vamos comentar é a lição número 7. Essa lição desse segundo trimestre da CPD, lição tão boa, tão maravilhosa, traz grandes ensinamentos para a nossa vida. A lição 7 ela tem como tema, mas antes da gente comentar a lição, eu peço que você curta o canal, curta a aula, se inscreva, comente, certo? E compartilhe para que essa aula possa alcançar vidas e trazer transformação de vida. E assim o Evangelho ele é proclamado aos quatro cantos da terra. A lição 7 tem como tema: Eu sou a ressurreição e a vida. O textuário que eu digo que é a primeira base da lição, você vai encontrar lá em João, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo número 25, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A verdade prática vai nos dizer assim: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso e como o dele. Que maravilha, não é isso? A segunda base da lição é a leitura bíblica clássica. Eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância, é o que vai dar base para o estudo. Você vai encontrar lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 14, o versículo 15 e o versículo do 17 ao 21, o versículo 23 ao versículo número 27, a leitura bíblica clássica, que você leia com seus alunos. É importantíssima essa leitura. A introdução, uma pequena parte dela, vai nos traçar que o encontro de Jesus com Marta, ao chegar em Betânia, revela o aspecto essencial que poderá identificar ou edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da palavra de Deus. E a gente vai ver nessa lição, veremos que nessa lição que refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. O estudo que a gente vai ver nessa lição é essa ressurreição de Lázaro, no qual Jesus encontra-se com Marta e Maria, e elas relatam que já fazia 4 dias, né, pastor, que o corpo estava morto. Havia sido sepultado. Já estava sepultado. Nós vamos ver também ao longo dessa lição que iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do irmão. Além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental, principal da ressurreição do corpo, tal como ensinado por Jesus em todo o Novo Testamento. Então é fundamental a doutrina da ressurreição, porque é o que fundamenta o cristianismo. Nós cremos na ressurreição porque Cristo foi o primogênito, ele ressuscitou, e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele morreu e ressuscitou, e a nossa crença, o cristianismo, crê, né, pastor, nessa doutrina. Muito bem. Então a gente observa que nesta lição, né, como bem feito em introito pelo mestre Salomão, a ressurreição de Lázaro, ela vem à humanidade como uma prova do poder de Jesus sobre a morte. Verdade. E a validação da sua identidade divina quando ele se identificou a Marta como a ressurreição e a vida. Então, para uma melhor compreensão desta lição, deste tema, Salomão já falou aqui que foi organizada essa lição em 3 tópicos principais. Primeiro, o objetivo de Jesus. Qual era o objetivo de Jesus? A se retardar, por dias para chegar lá em Betânia e fazer esse grandiosíssimo milagre
que ele fez, não é? Então, 3 tópicos. A lição foi organizada. O objetivo de Jesus, que vai além das circunstâncias imediatas para manifestar a glória de Deus. Como assim, circunstâncias imediatas? É porque nós seres humanos, queremos muitas vezes que o milagre aconteça na nossa hora, no nosso tempo. Então, o que vai acontecer? Ele vai se atrasar, a gente vai ver no desenvolver dessa lição, não é? O encontro transformador de Marta com Jesus, que vem, deste encontro, vem reforçar o quê? A fé de Marta. E por último, como o senhor já bem colocou, nós vamos estudar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, que nos indica a esperança futura da superação da morte. Então, queridos, assim sendo, a gente vai para o primeiro tópico da lição, não é? Que fala sobre o propósito de Jesus. A gente observa aqui, esse primeiro tópico, o recebimento da notícia sobre Lázaro, e a gente vê que nos evangelhos Jesus realizou não só a ressurreição de Lázaro, mas diversos milagres de ressurreição, incluindo a ressurreição do filho da viúva de Naim, conforme se encontra no livro de Lucas, no capítulo 7, do verso 11 ao 15. Se a gente quiser, pelo menos, olhar a gente observa que ali está escrito: e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te e diz a palavra. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. Veja que coisa maravilhosa esta passagem bíblica, que mostra que Jesus não fez tão somente, não é, a ressurreição de Lázaro. Então, outros milagres de ressurreição ele fez, mas é evidente que esse milagre de Lázaro foi um milagre feito com muita propriedade, com muito objetivo, né? Sim, Jesus queria ali verdadeiramente que os seus discípulos, não é? E aquela família amada, a família ali de Betânia, Marta, Maria e o próprio Lázaro, né, tivessem um aumento de fé e pudessem presenciar o poder de Deus ali no seu Filho Jesus Cristo. Então, além da filha de Jairo, a palavra de Deus, ela nos mostra o milagre da ressurreição de Lázaro. E é o que nós estamos abordando nesta noite. Este é o último dos 7 sinais, diz a palavra de Deus, encontrados no Evangelho de João, e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. Nós vamos ver também que o capítulo 11, ele liga-se ao contexto do capítulo 10. O que diz o capítulo 10, o capítulo 11 se liga, não é? Em que Jesus se afasta, observe, de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão, como está em João 10, 40, 42. E quando ele está longe ali da cidade de Betânia, ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus, ele estava já a leste do Jordão e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou morto Lázaro já há 4 dias. Então é essa a visão, não é? É essa o panorama da ressurreição de Lázaro após 4 dias. Deu-se em função de Jesus estar muito longe, né? E mesmo assim, a gente olha
pela leitura, que ele não teve pressa de ir para lá. Não é? Ele foi no tempo certo, no tempo de Deus. O segundo ponto tem como tema o desapontamento de Maria e Marta. Ele vai nos levar aqui a partir do versículo 3, que diz aqui, o versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-los. Quer dizer, ela soube da chegada de Jesus. Ele diz aqui, devido ao carinho e à amizade que o Senhor Jesus tinha pela família lá em Betânia, inclusive no versículo 5, demonstra muito bem esse carinho e esse amor que Jesus não só tem pela família, tinha pela família, como tem por todas as pessoas. Diz assim, olha, Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Versículo número 5, João 11, 5. Demonstra que o nosso Jesus amava muito bem aquela família. Demonstra esse amor. E diz aqui na lição, eles desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. Como o pastor falou aqui, ele estava longe, Jesus estava longe quando recebeu a notícia que o seu amigo amável tinha morrido. Estava doente, né? Estava doente, recebeu que estava doente, mas que estava já em risco de vida já. Em risco de morte. A morte já estava chega à porta já. Verdade. Então ele soube a notícia, até chegar lá, aconteceu que ele morreu. Ele diz aqui na lição, no entanto, a visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou, quer dizer, é fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas. E por mais difícil que estejam ou sejam aquele momento, Deus não está subordinado à circunstância no qual o ser humano se encontra, não. Ele vem no tempo dele, ele age conforme o seu tempo, a sua vontade, o tempo determinado por ele, porque ele é o Deus soberano. Ele sabe de todas as coisas, ele faz tudo está ao seu controle. Por sinal, nada foge ao seu controle. Contudo, Jesus nunca chega atrasado, nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Nunca, de maneira nenhuma. Alguém? Não é isso, meu pastor? É verdade. Nunca chega. É verdade. De maneira nenhuma, nunca vai chegar atrasado. Ele chega sempre na hora. Ele chegou em Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Ele chegou no momento certo. Alguém pode dizer, mas ele poderia chegar antes? Poderia. Mas aquilo ali aconteceu para que o nosso Deus seja glorificado. Ele trouxe à existência no qual Lázaro tinha morrido, provou que ali Jesus é Deus, ressuscitou a Lázaro e o nome de nosso Senhor Deus foi glorificado. Então, o desapontamento de Maria e Marta, ele foi desfeito, que mais na frente o milagre acontece. É verdade. Então, observe, Maria e Marta queriam que Jesus tivesse chegado na aldeia enquanto estava vivo. Ele estava vivo. Ele não chegou. Mas ele chegou no tempo divino, no tempo de Deus. Correto. Né? Maria e Marta, elas acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Não é? Elas tinham plena consciência de que o nosso Senhor é verdadeiramente Filho de Deus, como o é. Não é? No entanto, o plano do Pai não coincidia com o das irmãs Marta e Maria. Apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar, como vivenciaram, uma experiência extraordinária de espera. Muitas vezes a gente não quer esperar, não é? Mas é preciso esperar em Deus sempre. E essa espera envolveria, escute bem, a perda do ente querido, não é? Do ente querido. A ausência temporária de Jesus ali em Betânia e a chegada aparentemente dele para Maria e Marta, aparentemente tardia de Jesus ali em Betânia, fez com que elas ficassem a priori desesperadas. Contudo, Jesus
estava prestes a realizar um magnífico milagre que glorificaria a Deus e traria consolo àquela família amada de Betânia. Porque Marta, Maria e Lázaro eram verdadeiramente amigos de Jesus. Então, a sinopse desse primeiro tópico diz o seguinte: o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro era, como foi, não é, a de revelar a glória de Deus e fortalecer a fé dos seus discípulos. Amém. O segundo tópico da lição tem como tema o encontro de Marta com Jesus. Eu fico pensando, meu pastor, que num acontecimento de perder um ente querido, sim, ali as coisas já estavam concretizadas. Lázaro já estava morto há 4 dias. Sim. E de longe, Marta, ela vê Jesus chegando. Mesmo que naquele momento ela estivesse triste porque perdeu um ente querido. Diz aqui que o primeiro ponto vai dizer o encontro. No versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. E no versículo 20 diz assim, mais ou menos, olha, assim, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Sim. Marta foi ao encontro. Talvez assim, ela estivesse pensando ao encontro da esperança, ao encontro do último refúgio. E ela saiu ao encontro deles assim que soube que Jesus estava chegando, ela saiu ao encontro dele. Ele diz aqui, na lição, ao vê-lo, expressou a sua convicção de que se o mestre estivesse presente, quando Lázaro ainda estava doente, o seu irmão não teria falecido. É exatamente o que ela diz aqui no versículo 21. Diz, porém, Marta a Jesus, Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu creio que ela, na realidade, ela queria até um consolo de Jesus, né? Uma palavra de consolação. Sim, né? Correto. Ela achou que Jesus só poderia achar a cura se ele estivesse vivo ali, estivesse enfermo. A gente entende que ela pensou em um milagre pequeno. Verdade. Ela pensou pequeno. Enquanto Jesus, o que Jesus tem para nós, as bênçãos não é pequeno, são as bênçãos grandes. A gente sempre pensa pequeno, Jesus pensa grande. E Marta, ele diz assim, ela saiu ao encontro de Jesus. Jesus afirmou, Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. No versículo 23, ele vai ressuscitar. Ela achou que seria na ressurreição. Ele disse, não. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, no versículo 22, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Deus disse, não, ele está dormindo, ele vai ressuscitar. Naquele momento, ela achou que seria na ressurreição dos mortos. Dos mortos. Sim. Estavam errados. Deus pensa muito diferente do homem. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida, estava ali diante dela. Jesus é a ressurreição e a vida. Estava diante dela a ressurreição e a vida. É só simplesmente ela confiar em Cristo Jesus, que ele é a ressurreição e a vida. É verdade. Então, olha, quando Lázaro ressuscitará, então o diálogo entre Marta e Jesus revela que ela acreditava, não é, na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinada no judaísmo. É verdade. Observe o que ela diz para Jesus. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, conforme João 11, 24. Contudo, Jesus, falando com ela ali, não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim na realidade daquele instante presente, daquela angústia pela qual ela estava ali passando, não é? Então, para ilustrar essa verdade, Jesus declara para ela, Marta, eu sou
a ressurreição e a vida. Enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora essa doutrina era correta e verdadeira, nosso Senhor, o nosso Deus, Jesus Cristo, ele revela, não é, a doutrina da ressurreição associada à própria pessoa de Lázaro, não é? Trazê-lo de volta à vida de maneira concreta naquele momento. Então, ela acreditava na doutrina da ressurreição, porém, ela não conseguiu, a priori, naquele momento, não é, entender que Jesus falava da ressurreição de Lázaro naquele instante. É verdade, né? Ela limitou-se só naquele momento que se ele poderia estar presente enquanto ele estava vivo ainda. Mas o poder de Deus vai muito além da compreensão humana. Verdade. O terceiro ponto vai nos dizer sobre a promessa de vida. Ele pega como base também isso que o pastor acabou de falar, na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser ele a ressurreição e a vida. E nessa frase que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, a gente tira aqui duas lições muito importantes. A primeira das duas lições, a primeira primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Ele é soberano sobre a morte e a vida. Não tem nada que exista ou que veio à existência igual a esse Deus. Ele é sobre tudo, sobre a ressurreição e a vida. Ele coloca-se como fonte de vida. De toda a vida, né? Toda a vida. Tanto no plano material, quanto no espiritual. Tanto no material, como abrangeu todos os planos, material e espiritual. Nada ficou de fora. Essa é a primeira lição. A segunda lição, você vai ver que existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Versículo 26. Quem crê em mim. Diz assim, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Então, ele está dizendo agora, quem crê em mim nunca morrerá. Aí está aí a resposta para tantas indagações, algumas pessoas que procuram a vida eterna, procuram nunca morrer, é só em Cristo Jesus, nunca morrerá. Diz assim sendo, aquele que crê em Cristo recebe a mudança de vida, uma abundância de vida eterna, de todos os sentidos, tanto material como espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Uma vida que se entrega a Cristo é uma vida plena, jamais morrerá. Embora que alguém possa dizer, não, mas morreu aqui, mas vive eternamente com Cristo. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque ele está firmado na rocha eterna, que é Jesus Cristo de Nazaré. Bom, a gente viu aqui nesse segundo tópico, a gente viu o encontro de Marta com Jesus. Vimos o encontro, vimos quando Lázaro ressuscitará, vimos promessa de vida. E o resumo desse primeiro tópico diz assim, o diálogo entre Jesus e Marta fortalece sua fé e revelou as verdades profundas sobre quem ele é. Essa foi o resumo desse segundo tópico, meu pastor. Muito bem. Então, passamos agora para o terceiro e último tópico, que se divide também em 3 subtópicos, não é? O tópico diz a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Então, o milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado ali por Jesus, como nós já dissemos no início, não foi o único. Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer. Em João 5, o nosso Senhor,
ele menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. Não é verdade? Conforme João 5, 28 e 29, que diz assim, olha: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Que coisa terrível. Verdade. Não é verdade? Então, a doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial ao cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo, ele refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, os justos e os injustos, diferenciando apenas nos tempos. Que tempo, pastor? No tempo em que vai ressuscitar os justos e no tempo em que vão ressuscitar os injustos. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com todos os justos. Por outro lado, queridos, os injustos também ressuscitarão, porém lá no juízo final, e receberão, preste atenção, um corpo inglório, destinado, portanto, à condenação eterna, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, que eu vou passar a ler. Diz assim: os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Lá em Apocalipse 20, versos 11 a 15, está bem claro, ele diz: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, esse lago de fogo, a priori, foi preparado para Satanás e seus demônios, não é? Mas todo aquele que não tem Jesus, que não aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse é o caminho também que eles vão seguir. O segundo ponto do terceiro tópico vai nos dizer que da morte para a vida. Veja só, inclusive eu já comentei um pouco antes sobre isso. Alguém pode dizer, então o salvo não vai morrer. Vai morrer, sim. Fisicamente. Fisicamente ele morre. Só que espiritualmente não. Olha só, diz assim, na conversa que a gente já viu antes, entre Jesus e Marta, também se evidencia a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo, no qual a expressão nunca morrerá, a gente viu muito bem sobre isso. Mencionado no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. Essa morte espiritual, ela se define sobre a separação em estar com Cristo e estar longe de Cristo. Isso. Porque o que o homem tem, a sua alma é imortal, não morre. Seu espírito é imortal.
Entendeu? A diferença é aonde você vai passar a sua eternidade. Se é com Cristo ou se é longe dele. É aí que se define a morte espiritual. Separação de Cristo. Porque ele é santo. O que importa, quem esteja perto dele tem que ser santo também. Porque senão não tem como, não existe comunhão entre a luz e as trevas. Sim. Não tem como haver comunhão. Então, é essa que se define sobre a morte espiritual. Diz assim, diga que, embora, como já falei, o nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre a vida natural e a vida eterna. Assim sendo, conforme diz, ainda que esteja morto, viverá, no versículo 25, ainda que esteja morto, viverá. O corpo pode morrer. Verdade. Mas a alma vive, viverá. Para o crente, a morte não representa o fim sem esperança. Pelo contrário, veja só, sob uma ótica bíblica, e segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual, uma nova vida. A pessoa morre aqui, o corpo vai. Igual como foi Estevão, que foi apedrejado. Sim. Ele sendo apedrejado naquele momento, ele viu os céus abertos. Há quem diga que Estevão perdeu sua vida. Não, ele ganhou a vida eterna. Então há uma viva esperança. Então. A viva esperança existe. Que é o próximo tópico. Com certeza. Que é o próximo tópico, é essa viva esperança. Oh, glória a Deus. Então, o relato sobre a ressurreição de Lázaro, amados, demonstra como Jesus abordou o tema da morte de entes queridos. Entes queridos, obviamente, salvos, né? Salvos. Ele sentiu compaixão, ele chorou e manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte de um ente querido. Observe, contudo, ao declarar sobre Lázaro, ele diz, Lázaro vem para fora, conforme o verso 43. E diz, e tendo dito isto, chamou com grande voz, Lázaro vem para fora. Nosso Senhor, ele revela, portanto, aquilo que o Deus Todo-Poderoso poderá ou realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo, conforme João 14, 3, que eu posso ler aqui. Diz assim, olha, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ao ressuscitar Lázaro, naquele momento, Jesus evidencia claramente que também ressuscitará os mortos no dia do arrebatamento da igreja, amém, glória a Deus, aqueles que foram salvos. E esta é verdadeiramente a nossa viva esperança. Então, amados, a síntese ou a sinopse desse terceiro tópico nos ensina que a doutrina básica da ressurreição do corpo mostra relevância para a esperança da vida eterna na vida do cristão. Então, assim sendo, a gente vai para concluir a lição de hoje, não é, Salomão? A gente viu nessa aula maravilhosa, excelente, que a lição explora muito esse diálogo entre Jesus e Marta, aonde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. E esse diálogo mostrou que a esperança está em Cristo Jesus, só nele. E vimos também que o milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Não é isso, meu pastor? Verdade. Que verdade seria essa, pastor? E haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Oh, glória. E terão seus corpos gloriosamente transformados. Essa é a nossa esperança. Ele diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta doutrina
ela pode ser ilustrada perfeitamente por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Alguém pode dizer assim, mas o corpo de Lázaro estava ali, mas ele traz à existência aquilo que não existe mais. Mas fulano de tal morreu, era um cristão, morreu afogado e o peixe comeu, ninguém viu mais. Não se importe com isso. Deus vai trazer à existência o corpo de quem parte para a glória desse jeito. Ele traz à existência aquilo que não existe. Então, o episódio da ressurreição de Lázaro, essa doutrina mostra muito bem como será ressuscitado os mortos em Cristo Jesus. Passaremos a ter um corpo glorioso, como já foi falado pelo mestre Salomão, não é? Semelhante ao de Jesus Cristo. Amém. Eu espero que essa palavra tenha ficado no seu coração. Sabe que a esperança está em Cristo Jesus. Só Ele é a ressurreição e a vida. Você que está sem esperança, já entregou, já não sabe mais em quem confiar, a sua esperança foi embora, não confia mais em ninguém, confie em Deus. Entregue sua vida ao Senhor. Ele é a ressurreição e a vida. Como o meu pastor falou aqui, ele traz à existência aquilo que não existe. O corpo de Lázaro foi restaurado. 4 dias o corpo já estava em estado de decomposição, já estava fedendo já. Mas Jesus transformou de novo o corpo dele. Ele voltou à vida. Porque Jesus faz isso, meu pastor. Então, ele é a vida. Então, concluindo, né, Salomão, não existe vida sem Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Te espero na próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.